gente pode E agora, querem levar mais um gol? E é verdade, não era muito raro aparecer alguém que tivesse uma televisão. E eu, para ir ver os jogos da seleção portuguesa, deslocava. Portanto, eu fui aqui de Lisboa, que eu sou lá de cima, mas tinha estado em Lisboa. Foi a primeira vez que fui ao Norte, visitar os pais, 2 anos e meio depois. Isto é quase vergonhoso, mas é assim, era assim. Agora não é. Ia, andava 7 km a pé, que não era nenhuma distância por aí além, mas andava 7 km a pé, eu com um outro colega, para irmos assistir na televisão à Seleção Nacional, porque na minha freguesia, que eu sou natural da freguesia de Romarigães, que há um livro escrito por Aquilino Ribeiro, a Casa Nova, a Casa Grande de Romarigães, mas deslocava-me para a freguesia de Rubiães, que o nome é parecido, mas não é a mesma coisa, para ver o jogo. Portanto, andava 7 km para um lado, 7 km para o outro, porque na minha freguesia de Romarigães ninguém tinha televisão. E em Rubiães havia um café que era do Silvo, que ainda lá está, ele ainda é vivo, que era o único café que se podia assistir ao jogo. Então isso, para os garotos, quando a gente está a passar de Pinto para Galo, que era o meu caso, tinha 14 anos, era um prazer enorme ir assistir a estes jogos, que a gente diria aquilo, ainda hoje vivo um bocadinho o futebol. Mas pronto, mais maduramente, não é como quando a gente tem 14 ou 15 anos. E, de facto, algumas coisas me ficaram na cabeça, desde a equipa, que a defesa, o Zé Augusto, e todos nós aqui sabemos, a defesa era do Sporting e a linha avançada era do Benfica. José Augusto, Eusébio, Torres, Simões, e a defesa Alexandre Batista, José Carlos, Hilário, e jogava o Vicente também do Belenenses, e os guarda-redes normalmente era o Zé Pereira ou o Carvalho. O Carvalho do Sporting e o Zé Pereira do Belenenses. E essas coisas ficaram mais ou menos retidas na memória, como me ficou retido na memória esta grande lenda do futebol, que era o Eusébio, e quando, pronto, perdemos com a Inglaterra 1-0, salve 2-1, eles veio-se em lágrimas. E o jogo com a Coreia, recorda-se? Com a Coreia 3-0. 3-0? Não, 5-3 ganhámos. Não, desculpa lá, 3-0 tivemos a partir de 3-0 foi intervalo. E recorda-me do 3-0 comentador. ganhámos 5-3. Eu estava-me a preparar para ir ver o jogo, então, a 7 km da Coreia, porque pensei que era à noite. E não era, era à tarde. Eu estava-me a preparar para ir a pé aqueles 7 km para ver o jogo e acendi o rádio. Quando acendi o rádio já estávamos a perder 2-0. Não sei o quê. Então, mas afinal, o jogo é agora. Já estávamos 2-0. Daqui a um bocado 3-0. Depois recordo-me do comentador dizer assim, depois fez-se 3-1 e o comentador diz assim, se conseguíssemos marcar mais um golo na primeira parte, ainda haveria uma hipótese. E marcou-se mesmo. 3-2. O 3-3, não sei se ainda veio na primeira parte, se já veio na segunda. Ou para ali um penalti, o Zé marcou. Foi um jogo que ficou na... Porque aquilo ninguém estava a pensar. Os coreanos, baixinhos, mas o jogo quando começou, a gente quando deu por ela já estava 1, já estava 2, já estavam 3. Fica assim, mas afinal o que é isto? Mas deu-se a volta àquilo com estas lendas do futebol, que eu está aqui, graças a Deus. Teve o prazer de o conhecer hoje pessoalmente. É um prazer enorme. E essas coisas ficaram na retina porque eu tinha 14 anos. Era um garoto, mas já vivia o futebol. Vamos avançar aqui para 1986. 1986 tem uma particularidade, que era para ser inicialmente organizado na Colômbia, mas depois a Colômbia renunciou à organização, então voltámos ao México. E o México fica na história, mais uma vez, por coroar aqui
uma grande lenda do futebol mundial, como sabemos, estou a falar aqui do Diego Armando Maradona. Mais uma vez, aqui recolhemos o testemunho de um corense, aqui um técnico de desporto que trabalha na Câmara Municipal de Paredes de Coro, o Henrique Reis, que fazia parte, e aqui está uma curiosidade, já vamos aqui à parte de Portugal, fazia parte desta equipa, é este senhor que aqui está, que ficou na história pela primeira vez, na história do próprio clube, e o clube remonta à sua fundação a 1932, assim é que é, e temos aqui esta taça que foi conquistada, o primeiro troféu do palmarés do clube, foi conquistada no dia em que a Argentina e a Alemanha se defrontaram na final do Campeonato do Mundo de 1986. É muito curioso, porquê? Porque eles contam que eles faziam parte desta equipa, que tiveram ao final da taça da Associação de Futebol de Viana do Castelo, à tarde, e à noite foram comemorar a conquista desta taça que aqui está, justamente a ver aqui o jogo e a comerem umas chantes de carne assada. Portanto, nós vamos ver que existe aqui uma relação entre a Argentina e o Corense, mas vamos deixar isso também aqui um bocadinho mais para a frente. 1986 também representa o regresso de Portugal aqui ao Campeonato do Mundo. E agora entra aqui em ação, enfim, o nosso herói de Estugarda, o Carlos Manuel, que mais uma vez temos aqui também a sorte de o ter na nossa presença. Para quem eu também peço aqui uma salva de palmas, por favor. Foi também o jogador que marca o primeiro golo de Portugal nesse Mundial contra a Inglaterra. Vemos-lo aqui a festejar, exclusivamente, ao seu estilo, também, pontapé de fora da área, não é? Não. Isso é dentro. Já está dentro. É um cruzamento dele aqui. Sim. Bom, mas pronto, eu acho que toda a gente reconhece, o mesmo que você tivesse de costas, quase toda a gente diria que foi você. E temos aqui uma surpresa, que é o calção que ele utilizou também no Campeonato do Mundo, que faz parte do espólio de um corense que fez parte dos quadros da Federação Portuguesa de Futebol, que é, portanto, aqui o Sr. Telmo Rodrigues Barreiro, nascido em Vascões, em 1922, que acompanhou, portanto, Ele já não apanhou 66. Apanhou-se, não. Não, ele entrou em 1969 para os quadros da Federação, mas esteve convosco em 1966. Não, teve connosco. Portanto, Eu, quando entro na seleção, mesmo na Esperança, já era ele. ok. Era ele. E depois é que foi o Gonçalves. A seguir ele é um Gonçalves. Ok. Que ainda trabalhou com ele. Isto era inacreditável, porque a seleção não andava baixo. Sim, Já não andava os jogadores que, no princípio, ninguém. foram muitos jogadores que não. Mas já que o jogo com mal, teve muita coisa. Mário Jorge a defesa esquerda, Médio esquerdo. que ninguém contava. Nós deixámos com Malta uma quarta-feira, se não foi erro, e no sábado, ou ao contrário, no sábado jogamos com Malta e na quarta-feira íamos para Malta, jogamos com Malta. Mas foram muitos jogadores, o Jairo, o Gomes, o Mário Jorge, o Zé Rafael. Esses jogadores que não estavam. Normalmente não estavam coisa, é verdade. É verdade. E o pessoal dizia, pá, com esta equipe, Nossa Senhora, nós íamos chegar lá e no campo lá marcar. Às vezes enganam. Eu disse, não, vocês estão enganados, se calhar vão ali, É isso vai ser uma mesmo. agradável Nós às vezes enganamos. Os jogadores que não ninguém contava, eles eram uma grande jovem. E o Mundial era muito mais Era o Zé, louco. E deram 16, não Era o grande. É, de 86 era o Zé Grande. era outro. Bom, mais uma vez, portanto, como eu disse, 1986 é um daqueles mundiais que ninguém, pelo menos que tenha um conhecimento mínimo sobre a história do futebol, ninguém consegue esquecer. Como eu disse, é marcado pela prestação de um jogador superlativo, com uma qualidade incrível, que consegue fazer provavelmente no mesmo jogo os dois golos mais famosos da história do futebol, não é? Portanto, a mão de Deus, também, se isto fosse uma exposição da FIFA, isto seria censurado, não é? Mas como temos na casa do Lourenço, estamos bem. Temos aqui a fotografia dele a fazer o golo contra o Peter Shilton, guarda-redes da Inglaterra. É preciso dizer que a Inglaterra tinha uma senhora seleção fantástica também. Muito grande. Sim, não só o Shilton, Lineker, enfim, O Lenoble, sim, incrível também. Portanto, isto ainda acaba por dar mais valor justamente à vitória que Portugal tem no jogo inaugural. Nós sabemos depois. Meu Deus, ganham muito dinheiro. É um risco. Foi um risco dele. Claro. Ele
correu esse risco, mas foi o primeiro campeonato do mundo a dar para o mundo inteiro todo, foi o do México. Foi ele que arranjou isso. Itália 90, como eu disse, marca aqui uma tendência. Nós começamos também a ver os jogos à noite e isto tem uma relação, pelo menos, que eu identifico mais diretamente em 1994, porque aí sim não havia outra hipótese, nós tínhamos que ver os jogos já quase depois da meia-noite, por causa dos fusos horários. E porquê que isto para nós é especial, para nós coreanos? Pelo menos eu pelo menos guardo isto na memória. Em primeiro lugar, o Campeonato do Mundo de 94 é o Campeonato do Mundo que eu mais acompanhei na história. Pá, não vou dizer que sei tudo, mas perguntem-me muita coisa que eu acho que tenho muitas respostas em relação ao que é o Campeonato do Mundo de 94. Adorei o Campeonato do Mundo de 94, teve jogos fantásticos, só o jogo da final é que foi aborrecidíssimo. Mas, porque é que o Campeonato do Mundo, de uma perspectiva coreana, também diz qualquer coisa? Porque, como eu já disse, e todos nós aqui sabemos, a diáspora aqui em Lisboa é uma diáspora muito ligada ao setor de restauração. E eu lembro-me que o meu pai fechava também o restaurante muito tarde, chegava à casa às 11, meia-noite, e era quando começavam os jogos. E nós sentávamos os dois no sofá e começávamos a ver. Eu lembro na altura, eu tinha 11 anos, só a minha equipa, já que Portugal não estava, a minha equipa era a Colômbia. Eu achava que a Colômbia ia ganhar o Campeonato do Mundo. Depois, a Colômbia, de facto, decepcionou. Toda a gente se recorda disso, não é? Autogol depois de Andrés Escobar. E teve a morrer mais tarde. Trágico. Uma semana depois. Assassinados aqui pelos membros do cartel de Medellín. Por causa de uma rixa, não dá, é preciso dizer, não foi por ter marcado um autogol. E depois passei a torcer pelo Brasil. Portanto, o Brasil, no fundo, durante muitas vezes, principalmente nesta altura em que Portugal ficava fora do Campeonato do Mundo, Até 2002. o Brasil era a nossa seleção, não é? É preciso dizê-lo. Aqui o testemunho também do Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Cora, quando lhe perguntei qual foi o Mundial que mais o marcou, ele disse-me que foi em 94, mas pelo penalti falhado pelo Roberto Baggio. Para ele, o melhor jogador do mundo, é preciso lembrar que o Roberto Baggio foi bola de ouro em 93. Que era europeio. Sim, mas pronto, foi bola de ouro. Falhar o penalti da sua seleção, e é preciso dizer-lo, depois de levar a seleção às costas, porque a Itália é repescada E não é só isso. depois da fase. O Brasil, se tivesse feito o penalti a seguir, é campeão mesmo. Sim. Já tinham falhado o penalti. Massaro e Baresi, que falham, portanto, primeiro, ou seja, há muita gente que se lembra só do penalti falhado pelo Baggio, mas é importante dizer que é isso mesmo. Acho que é justo lembrar isso. Portanto, O Romário foi para foi fantástico, teve grandes jogos este Mundial. Esta fotografia aqui documenta um grande jogo, quartos de final, se não estou em erro. Brasil-Holanda, 3-2, um jogo em que o Brasil se adianta 2-0. Vimos esse jogo nos Martins, à noite. O branco do Porto marcou o Sim. O Brasil faz 2-0, a Holanda recupera, faz 2-2 e depois o branco pontapé canhão fora da área faz o 3-2. E esta fotografia ficou icónica por causa da celebração do Bebeto, que está a celebrar justamente o nascimento do filho, que depois veio a jogar também no Minho, Guimarães, o Mateus. E estava a jogar na Galiza, no Depor, que se recusa a marcar um penalti célebre. E não jogou nos tiros. Que daria o campeonato ao Depor e foi do que falhou e deu ao Barcelona. Sim, ele faz Sporting, depois é emprestado ao Guimarães e só depois ainda vai aos Pedreiros. Aqui, em 94, em 94, um ano antes, em 93, nasce o Festival Paredes de Cora. Portanto, isto faz também pensar que Paredes de Cora entra numa nova dimensão. Ou seja, até 1990, aliás, até, acho que é justo dizer, quase até ao final dos anos 90, ninguém conhece Paredes de Cora, a não ser nós também, como nós acompanhávamos aqui. Estamos a aproximar-nos aqui do fim. É importante também dar notas, porque a Itália faz o Tetra em 2006, em que Zidane também, já campeão do mundo em 98, acaba a carreira também num jogo com uma memória para ele, uma expulsão, uma cabeçada contra o Marco Materazzi, mas que também não sei se tinha uma grande seleção. Aqui, em 2010, pela primeira vez o Campeonato do Mundo é disputado em África, na África do Sul, e, mais uma vez, temos aqui muitos minutos na seleção nacional. Ou seja,
Temos aqui o Tiago. Se fala gelo. Isto que se fez assim. Não falam dessa história, não é essa história. Imagino que sim. Aliás, é justamente por aí, por essa relação entre os ferroviários, que nós começámos esta exposição, ou seja, pela lógica ali do sanatório, que foi criado no primeiro momento justamente para albergar os ferroviários, que eram as pessoas que estavam mais expostas à doença, à tuberculose. Que foi aqui o caso do pai do José Luís. Como é que era esse tempo? Eu acredito que muita gente hoje não tenha bem essa noção. Eu mesmo agora, quando me sentei aqui, daquilo que tínhamos estado a falar aqui em off, eu estava a pensar, quando me sentei, estava a pensar assim: não acredito que hoje em dia, dentro do futebol, 2 jogadores viessem aqui. E não é contra os jogadores. Atenção, não tem nada a ver com os jogadores ou com as pessoas em si. Tem a ver com o que existe hoje no futebol. Não há contacto. Os jogadores hoje no futebol não têm contacto com ninguém. Agora, essa vida era. Eu, como era um miúdo, gostava muito de estudar. Eu, como o outro, quando eu tinha estudado para a medicina, fui até à quadra. Dizia-se assim, não é? Como era um miúdo que não gostava mesmo de estudar, naquela altura nós tínhamos aquela ideia de dinheiro, quer dinheiro, não é? Miúdo, pai, eu quero trabalhar, ter o meu dinheiro. Chumbei. Os primeiros 2 anos, quando fiz o ciclo e fui para a Feira da Saúde, chumbei os dois primeiros anos, chumbei logo. Ao segundo ele disse: pá, vais mesmo trabalho. E foi quando entrei na CP. Atenção, para entrar na CP naquela altura, com 14 anos, só se podia entrar com 14, tinha que se fazer psicotécnico. Ou para ser eletricista, ou serragueiro, ou torneiro, ou fresador, seja o que for, tinha que se fazer psicotécnico. Só entravam fazendo psicotécnicos. E nessa altura, ele diz: eu fiz os psicotécnicos, entrei, e ele só me disse assim: o Alfredo era o meu pai. Vais trabalhar, mas vais estudar à noite. Teve que ser. Ele é que mandava, o dinheiro ainda não entrava lá. E foi assim. Tinha, depois, passado pouco tempo, logo do 25, estamos a falar 74, passado pouco tempo do 25, houve ali uma benesse das. Muitas empresas fizeram isso. Que era dar 2 horas para os trabalhadores estudantes. Assim, podiam sair de vez às 6, tinham às 4. E a minha vida foi assim. Trabalhar no CP até às 4, das 4 às 6 ia treinar, às 7 entrava na escola, chegava a casa ao 1. Levantava mais gente para as 7 da manhã. Isto durou até aos 20. E jogava a bola. E jogava na primeira também. Tanto que há uma situação muito interessante também quando o Romão Martins, naquele tempo, o chefe do departamento de bola do Benfica, vai ter comigo para vir para o Benfica, eu estava no Barreirense, com o Zé. Quando vai ter comigo, vai ter, veja bem como é que isto hoje era possível, um estágio da Seleção de Esperanças. Bem, os nossos estágios naquela altura eram com a Seleção A. A Seleção A e a Seleção de Esperanças estavam juntas no estágio. E ele vai ter comigo um estágio. Hoje é impossível. Ele vai ter um clube, uma federação fazer contratos. E a primeira vez que ele fala comigo, eu disse que isto está muito difícil. Eu não vou perder o emprego. E ele dizia: não sei, o Carlos, mas você que ir para o Benfica tem que perder o emprego. Eu fiquei a primeira divisão, mas eu jogo na primeira divisão e não perdi o emprego. Havia aquela situação sempre dos pais: não percas o emprego, porque o emprego é ouro, é o dinheirinho, não percas isto, não percas aquilo. Havia sempre essas situações. E tive uma semana, que inclusive foi mesmo da Seleção A, alguns jogadores do Benfica também, estavam lá, o Humberto, o Tonísio,
Então, acabei. Tive uma semana para assinar o meu contrato. Isso em que ano? Isto estamos a falar de 78, 79. Eu chego ao Benfica em 79. Ou seja, foi ali. Foi 79, porque foi a partir de janeiro que ele foi ter comigo e. Pá, eu não. Estava indeciso. E depois, quer dizer, depois havia este problema que hoje não existe em relação aos jogadores, que é. Vou perguntar ao meu pai o quê? Como é que eu ia fazer contrato? O que é o contrato? O que é que não é? Estamos a E então, eu sei que nós estávamos a ir para a Bélgica, viajámos na sexta ou no sábado de manhã, se não estou em erro. No outro sábado, eles chegou na segunda-feira. Viajámos no sábado e foi o dia que eu assinei o contrato e acabei por assinar o contrato no aeroporto. E pronto, foi assim. As coisas completamente diferentes. Antes de começar o Europeu de 84, nós tivemos ali algumas nuances. Havia ali muita politiquice, até porque também a própria Federação, mesmo naqueles anos, este país também ainda não tinha mudado totalmente, havia ali alguns problemas, muita gente ainda de coisas. O próprio Presidente da Federação era, ele dizia. Era o Silva Rezende, já? Sim. E nós, já nessa altura, começámos a alertar que se tinha que profissionalizar mais o futebol português. Carlos Godinho ainda estava lá. Em termos, o Carlos Godinho ainda não estava. Ainda não estava. Era o Mando de Carvalho. Também de Carvalho. E começámos a pensar e a falar neles nisso, porque pá, alguns jogadores começaram a ir para o estrangeiro, começaram a saber como eram as outras seleções, tudo isso, e nós começámos a receber alguma informação que era assim. E começámos a alertá-los. A gente foi para o Europeu de França, passou-se coisas, olha que a Puma. Os gajos da Puma fizeram um contrato com alguns jogadores, os gajos só pagavam depois do jogo. Davam um cheque, autocarro, acabávamos o treino, lembras-te? O autocarro, para aí no banco. Isto é uma coisa incrível, era assim. E começámos a alertar as pessoas, a forma de estar, a forma de organização dos estágios, tudo. Aquilo era tudo em cima dos joelhos, tudo. E quando vamos para o Mundial, continuamos a mesma coisa.